Show. Deixa eu dar um bom dia aqui para vocês, bem lindo, bem decente. Vocês vão respondendo no chat, tá bom? Ou se quiser abrir o microfone também. Gente, a Bianca perguntou há pouco, para quem vai chegar depois, né? Não vai ver aqui no chat, então vai ficar gravado, porque vê a gravação depois. Bianca me perguntou se as atividades vão ficar abertas agora, no período de férias, né? E sim, elas ficarão, tá bom? Tanto que eu acredito que essas disciplinas agora que vocês estão tendo, que eu não sei quais são as outras, eu só sei da minha, eu acho que vocês têm mais 3, né? Mais 3 disciplinas, junto com geografia, salvo engano. Vocês vão ter essa disciplina até dia 7/8, e são as disciplinas de período mais longo, eu acredito, salvo engano, agora no segundo trimestre. São as disciplinas que vocês vão ter mais facilidade de fazer as coisas em relação à demanda de tempo. Porque como vocês têm que terminar esse primeiro grupo de disciplinas para poder entrar no outro grupo, então a gente vai ter mais tempo, né, em relação às férias. Aí, assim, eu não estou exigindo nada de vocês em relação ao período de férias, não, tá certo? Mas é lógico que eu já deixei aberto, porque, professora, agora eu estou preferindo assistir às aulas, né? Teve muitos alunos que me reportaram isso, me mandaram e-mail dizendo que não iam fazer atividade agora, ia deixar o período de férias, porque preferiam assistir às videoaulas e ler o material para depois fazer as atividades. Ótimo. Tranquilo também. Não tem problema. O que vocês precisam se ater é que até o dia 7/8 tem que estar com tudo feito, né? Então, assim, a minha orientação é que vocês não deixem sobrepor atividades, vão fazendo. Se deixarem agora para o período de férias, realizem o que tiver que realizar no período de férias, porque quando a gente retorna às aulas, a nossa próxima aula depois de hoje, só um minuto aqui, tá bom? Ela vai ser no dia 6, salvo engano, tá? 6 de agosto. Deixa eu só ter uma certeza aqui. Não, minto, perdão. Me equivoquei. Dia 3 de agosto. Tá tudo lá no Moodle de vocês. Eu não tô lembrada agora aqui não, mas pelo que eu tô olhando aqui no calendário, eu acho que é isso. 3 de agosto, a gente vai ter a nossa última aula. Pois é, Alicia. Pois é, e eu acho assim que essa forma condensada, pelo menos é uma opinião minha, né? Eu acho muito boa. Eu sei que não é todo mundo que vai se adequar nem achar bom, mas eu acho que para vocês a forma condensada ela é melhor, em detrimento justamente de que vocês agora não têm todas as disciplinas, apesar de ser num curto espaço de tempo, mas vocês não têm todas as disciplinas para se dedicar. Então consegue assim organizar o tempo melhor para usar durante, por exemplo, tem 3, 4 disciplinas. Eu vou conseguir me organizar melhor para essas 3, 4 disciplinas nesse período. Haja vista também que a gente não pode cobrar muito material, né? Por conta desse período EAD. Então, assim, por isso que eu sempre digo a vocês, se quiserem mais materiais, me peçam via e-mail, que eu mando. Né? A gente tem como enviar esse material, porque, assim, para colocar no Moodle, nem tudo que a gente quer a gente pode colocar, justamente pela questão de tempo mesmo, tá certo? Beleza? Tranquilo? Mais alguma dúvida? A gente já pode seguir para a nossa aula? Yes or no? Vitor, vamos fazer o seguinte, sobre as atividades, eu sei que até uma aluna me enviou uma dúvida. Eu acho que ela nem está aqui hoje. Acho que justamente ela teve dúvida porque também ela não tinha, acredito eu, né, assistido a aula, mas enfim, não, ela não está aqui hoje. Vamos deixar essas dúvidas das atividades para o final, pode ser? Aí você me faz a pergunta novamente e eu respondo para vocês explicando, mostrando a atividade. Essa atividade é uma atividade muito boa, ela requer realmente um sentido de compreensão e interpretação de texto para entender, inclusive, o que as questões estão pedindo, né? Porque é uma atividade
que se vocês não tirarem dúvida para realizá-la, vocês vão fazer ela da forma errada. Aí não vai ter a pontuação toda, tá bom? Aí no final, eu mostro a atividade bem direitinho para vocês, explano ela aqui, explico como tem que ser feita, e aí fica de boa, tá bom? Vou pedir também a quem está aqui, que me faça a gentileza, quem for líder de turma, presidente de turma, ou se não tiver nenhum presidente nem líder de turma aqui, que me faça a gentileza de anotar o nome dos colegas que estão na aula até o fim, tá bom? Não é quem entrou e quem saiu, não, é quem vai estar até o fim da aula, anotar aí para mim, tá bom? E depois me passa pelo WhatsApp. Tranquilo? Valeu, Lara, obrigada. Gente, vamos começar, né? Hoje a nossa aula é um tema que eu considero bem bacana. Já vou pedir logo aqui a vocês o seguinte. Para quando eu estiver passando os slides, eu vou passar do primeiro para o segundo e vou perguntar a vocês se está passando aqui, que eu não entendo o porquê, mas esse Google Meet, eu acredito que seja alguma coisa do Google Meet, não está deixando apresentar os slides da forma correta. E eu não faço a menor ideia do porquê disso. Não faço. Então, eu passo os slides e ele não passa, assim. E aí eu também não sei o porquê, né? Enfim, vamos lá. Eu vou só fazer um teste aqui e vocês me dizem. A partir de agora, gente, eu não tô vendo mais nada do que tá no chat. Aí eu vou pedir a vocês a gentileza de me avisar pelo microfone, tá bom? Pode ser? Bom, a gente hoje vai falar sobre o espaço geoeconômico industrial. A gente já falou um pouco na nossa última aula. Quer dizer, a gente falou bastante, né, na nossa última aula, sobre globalização, processo de informatização, como é que o mundo está gerenciando, inclusive, essas questões pandêmicas, né, a gente pincelou um pouquinho sobre isso, porque é que hoje a gente tem uma pandemia muito diferente do que foi a que teve da gripe espanhola, né, então, a gente tem uma diferenciação nesse parâmetro, porque hoje o mundo é muito mais globalizado. As informações, a técnica, a informatização, aquilo que a gente já chama hoje em dia de revolução, da quarta revolução industrial, né? Que, na verdade, a gente nem chama mais de industrial, a gente chama de quarta revolução, em detrimento de que a indústria hoje não é mais o pressuposto, e sim a tecnologia e a informação. Então, a gente já vivencia esse processo no nosso planeta como um todo. Lógico que isso não é igualitário, né? Não tem como, em detrimento daquilo que começou lá desde a primeira Revolução Industrial. Então, quem primeiro se industrializou, em geral, são os países que hoje detêm a tecnologia, detêm o processo de informação e que são muito mais desenvolvidos nesses quesitos, né? Então, a gente sabe que hoje poder equivale ao quê? Ao país que é mais industrializado e, consequentemente, possui mais vieses de acesso à informação, beleza? Então, já a gente continua nesse panorama, visualizando outras coisas, que não somente falar de globalização, como a gente citou na nossa última aula. E por isso que a tarefa que vocês estão com um pouquinho de dúvida, a gente lá no final da aula, a gente vai tratar um pouquinho sobre isso, tá? Para tirar as dúvidas de vocês, porque trata de um momento mais global que a gente poderia estar vivendo desde que a gente inventou, né, ou deu nome ao que é o processo de globalização, que alguns achavam, né, que a gente tinha iniciado esse processo lá na década de 80, mas a gente viu na última aula que ele é bem mais antigo, né? Só a nomenclatura é que a gente veio realmente designá-la, vamos dizer assim, na década de 80, beleza? Então, hoje a gente vai continuar falando um pouco sobre isso, mas tratando de uma forma mais específica sobre o espaço geoeconômico industrial. Quando a gente trata sobre o espaço geoeconômico industrial, a gente está meio que nivelando, né? Como os espaços ao redor do mundo tratam a sua própria economia e como é que a indústria faz parte disso. E aí a gente vai entender como essa indústria é colocada no sentido do século XXI, né, do presente momento, tá bom?
Eu vou passar o slide agora, certo? Eu estou no segundo slide. Vocês estão vendo ele? A apropriação do espaço. Não está aparecendo o slide, não. Para todo mundo tá do mesmo jeito, sem aparecer o slide? Para mim também não tá aparecendo, professora. Tá. Então não vai ter jeito. Eu vou ter que fazer uma coisa. E agora? Vocês estão vendo? Não está aparecendo. Nada ainda, nada. Nada, né? Gente, eu não sei por que isso acontece, mas enfim, né? Eu posso tentar apresentar aqui só para fazer um teste, para ver se é só com a senhora ou é com todo mundo, que eu tô no computador, entendeu? Pode ser. Se você puder me fazer essa gentileza, eu agradeço. Eu vou parar aqui um pouquinho, tá, gente? Fechar aqui. Vocês estão vendo agora, né? Agora tá aparecendo. Tá. Quem é que disse que ia tentar para eu poder parar aqui? Era eu, Davidson. Só, eu vou fechar aqui o meu, tá bom? Já Tá bom. apresentando, pronto. A senhora tem que apresentar. Calma aí, deixa eu ver. É eu que tô apresentando, eu mesmo. Eu vou parar aqui no caso, calma aí. Tá. A senhora tem que selecionar a tela inteira. Eu acho que é isso, porque eu tava colocando só uma janela. Pode ser que estivesse dando problema, porque era só uma janela, né? Aí tô selecionando lá em cima a janela, entendeu? Beleza. E agora, vocês estão vendo? Agora sim. Agora foi, pronto. Beleza. Eu vou passar o segundo slide para ver se vocês estão vendo, tá bom? Tá bom. Aí. Estão vendo? Sim. Ah, então é porque parece que quando coloca para ser uma janela só, dá problema. Isso. Isso, valeu, obrigada, tá? De nada. Vamos lá, vamos seguir aqui. Então, a gente está tratando sobre o espaço geoeconômico e industrial, e a gente vai só remontar um pouquinho, tá? Sobre essa questão da apropriação do espaço. A gente sabe que da condição humana sempre dominar o espaço onde vive. Quando nós éramos nômades, a gente tinha essa característica também, só que em detrimento da própria sobrevivência. Então, a gente não dominava o espaço a fim de apropriá-lo e de dizer, esse espaço aqui é meu, eu vou dominar esse território. Mas a dominação era em detrimento da sobrevivência, ou seja, de ali viver determinado tempo, enquanto os recursos que haviam no nosso entorno, eles estavam disponíveis, né, como água, abrigo e alimento. Então, a nossa forma de apropriação do espaço ali já era denotada, porém, não como a gente tem hoje, né, onde o camponês, ele não consegue dominar o próprio espaço, apesar de apropriá-lo, né, mas ele não consegue dominar esse espaço, e o poder é que acaba o quê? Por dominar esse espaço. Então, a gente tinha isso lá na Idade Média, tinha isso em todos os outros séculos, e isso não deixa de existir hoje, sobre um outro domínio que a gente vai ver mais à frente, tá bom? Então, toda sociedade, ela produz, cada uma a seu tempo, tá? Então, é importante a gente denotar isso. Cada sociedade vai produzir, ao seu tempo, o seu próprio o quê? Espaço, beleza? Das cidades antigas à metrópole contemporânea. Então, do que a gente considerava como cidade, né, há séculos atrás, até a metrópole contemporânea, que são os novos nomes que a gente vai dar às cidades, assim como as cidades globais, as cidades regionais, as cidades locais, tá? O espaço é resultado da apropriação dos recursos naturais e sociais pelas sociedades de acordo com o seu estágio de desenvolvimento. Então, o poder, ele está equivalente à nossa dominação dos recursos naturais, como a gente bem sabe hoje em dia que esses recursos são bem mais escassos em detrimento dessa nossa dominação, mas também o que fica mais evidente é a apropriação do espaço em detrimento dos aspectos o quê? Sociais. Então, como é que a gente vai enxergar hoje, né, a apropriação do espaço? Ela é uma apropriação que sempre se deu lá no início, quando nós éramos o quê? Ainda nômades dos recursos naturais, e hoje ela é muito mais do que isso, né? Porque ela não é só mais dos recursos naturais, bem como também dos recursos sociais. Então,
quem são as pessoas consideradas apropriadoras do espaço, né? Aquelas que detêm grandes extensões de terra e dominam esse espaço para a produção, os que não têm grandes porções de terras, mas dominam o capital, que têm grandes empreendimentos, grandes investimentos. Então, são classificações diferentes, entendimentos diferentes sobre a apropriação do espaço, mas que é importante a gente denotar como isso foi se equivalendo e até se parametrizando ao longo do tempo, tá bom? Então, toda sociedade, ela vai produzir a seu tempo, diante do que está posto, né, nas demais sociedades ao qual ela convive, as modificações e apropriações do seu próprio espaço, tá bom? Então, as sociedades, elas vão, de acordo com o seu estágio de desenvolvimento, apropriar os recursos naturais, bem como também a amplificação social, tá bom? Por isso que se fala tanto em a gente diminuir as desigualdades sociais, né? A gente sabe que o topo da pirâmide, ele é de quê? De 5, 8 pessoas, 10 pessoas que são bilionárias ou multimilionárias, quando a gente chama, né? Quando a pessoa é tão rica que contar os bilhões não tem mais parâmetro, né, para contar. Então, uma pessoa que é multimilionária, onde dá mais abaixo um pouquinho ali, né, do topo da pirâmide, ou melhor, da metade da pirâmide para baixo, a gente tem aí a maior parte da população do mundo, se a gente está falando em relação ao mundo, tá, gente? São de pessoas que não têm acesso à maior parte dos recursos. E quais recursos seriam esses? Saúde, educação, acesso à tecnologia, tá? A gente sabe que não somos todos nós, apesar de aparentar que todo mundo hoje tem acesso à tecnologia, né? Porque tem um celular ou porque tem acesso à internet de alguma forma, mas nem todo mundo tem acesso à tecnologia. Então, a tecnologia pode também ser considerada um recurso social, não só pode, como deve ser considerada também um recurso social. A partir do momento que você entende que ela diverge entre quem tem condição de algo e quem não tem condição de algo, como o próprio acesso à internet. Então, é uma forma de desigualdade também, tá certo? Então, só as pessoas que têm um pouco mais de poder aquisitivo, né, conseguem ter acesso a isso aí. Então, não é algo palpável, não é algo barato, não é algo que é acessível a todas as classes sociais, tá bom? Então, tanto lá nas sociedades antigas quanto nas metrópoles contemporâneas, a gente consegue fazer uma diferenciação sobre essa relação que o homem vai ter de apropriar-se do espaço. Então, quem, obviamente, tem mais condição intelectual ou de acesso à informação, de acesso à tecnologia, né, ou tem poder aquisitivo, vai ter uma forma diferente de apropriar-se do espaço. Por que eu estou colocando isso aqui para vocês? Porque a forma da gente apropriar do espaço hoje é muito diferente da forma que existia nas cidades antigas ou pelos primeiros hominídeos, certo? Quando nós ainda éramos nômades. Beleza, gente? Tranquilo aqui, tá dando para entender? Eu vou passando os slides, tá? Se vocês tiverem dúvidas, me perguntem, tá? Abre o microfone e me pergunta, ou então coloca no chat e no final a gente responde. Mas eu prefiro que vocês vão me perguntando aí para a gente participando, tá bom? Vou passar aqui o próximo slide. Tá no terceiro slide, vocês estão vendo? Tá tranquilo? Alguém me responde. Eu estou vendo. Sim. Tá bom, evolução da industrialização, tá certo? Então, quando a gente fala dessa evolução, de toda essa apropriação do espaço, a gente não pode deixar de falar da evolução da industrialização. Novamente, lá no segundo ano, vocês aprenderam ali uma diferença, né, entre evolução e transformação nos processos da Revolução Industrial. E eu continuo falando de evolução aqui com vocês no terceiro ano, por quê? Porque todos os parâmetros que a gente tinha antes, eles foram o quê? Modificados a tal ponto que a gente não consegue ter o quê? Um retrocesso, ou melhor dizendo, não é um retrocesso, mas a gente não consegue voltar àquela estaca que a gente estava antes, né? Aquele ponto anterior. A gente agora consegue o quê? Caminhar mais um pouco em relação ao que está posto
na sociedade vigente, a qual nós estamos, que também não deixa de ser considerada uma sociedade contemporânea, mas aquela sociedade ali do século XX, que provavelmente foi onde vocês nasceram, né? Eu acredito aqui que a maioria de vocês nasceu ali no final do século XX e estão agora na juventude no século XXI. Então, vocês fazem parte aí desse momento de transição, né? E por que eu digo momento de transição? Porque a gente viu um parâmetro de industrialização que hoje é outro. Hoje, a robótica e a tecnologia, né? A tecnologia já dominava, mas a robótica hoje em dia já é um fator a mais para a gente contemplar essa evolução da industrialização, né? Então, vamos lá. Evolução aqui dessa industrialização. Primeiro, nas fontes de energia. Hoje, a gente já fala, e eu li até uma matéria que um aluno meu do curso de administração, aqui do nosso campus, ele falou para mim que eu esqueci agora o nome da empresa, não sei se foi a Toyota, enfim, que vai lançar todos os carros, né, da sua linha de produção até o ano de 2030 elétricos. Ou seja, a gente está num padrão de evolução das fontes de energia, o qual certamente a gente não consegue o quê? Retroceder. O ponto benéfico disso, menos poluentes na atmosfera. Show. O ponto negativo disso, porque sempre há um que precisa ser pautado. O uso de baterias que seriam descartadas no meio ambiente, né? Então, como fazer com que essas baterias possam ser reutilizadas ou esse material possa ser reciclado, etc. O futuro, breve futuro nos dirá, né? Por que eu estou colocando isso aqui para vocês? Vocês entenderem, ó, como a gente trabalhava e ainda trabalha, né? Ó, o petróleo permitiu a ampliação dos fatores de produção como nova fonte de energia e matéria-prima, que a gente sabe que até o resto do petróleo a gente utiliza. As sacolas plásticas que nós temos, ela é o resíduo de todo o processo de quê? De refinamento do petróleo. Então, tudo do petróleo é o quê? Aproveitado, né? Então, na foto aqui a gente tem a extração de petróleo lá na Califórnia, nos Estados Unidos, mas para reafirmar que o petróleo, apesar de hoje a gente já falar de outras alternativas de energia, o petróleo, ele permitiu, tá? É importante a gente destacar isso aqui, permitiu a ampliação dos fatores de produção como nova fonte de energia e matéria-prima. Então, a gente vai ter aqui modificação nos nossos padrões, tá? Nos nossos padrões de fabricação de novos produtos, ou seja, de transformação da matéria-prima a partir do petróleo, sem contar, né, os combustíveis fósseis que nos ajudaram aí a não só crescer no sentido dos veículos e etc., mas das próprias indústrias modificarem o seu padrão de produção. Então, a gente ainda fala do petróleo porque ele foi algo que revolucionou dentro das fontes de energia o nosso processo de quê? De industrialização, tá certo? A eletricidade também não pode ser deixada de lado, até porque ela foi considerada, né, ainda é considerada fonte de energia secundária produzida a partir de fontes o quê? Primárias, ou térmica ou hidráulica, né? A gente tem o uso muito da energia através das usinas o quê aqui no Brasil? Quem souber, coloca aí no chat, tá bom? Ou abre o microfone para dizer. Se ninguém disser agora, lá no final a gente debate sobre isso. Eu vou deixar a pergunta aí. Então, aqui no Brasil, a gente utiliza uma fonte térmica, por exemplo, para a produção de energia elétrica, utiliza. Só que no nível bem reduzidos e de uma forma bem pontual, né, em algumas indústrias. Então, favorece a localização da produção o quê? Industrial. Aqui a gente tem um exemplo, né, de uma usina termoelétrica e uruguaiana lá no Rio Grande do Sul. Então, no Brasil, a gente não tem só o quê? A energia que é produzida de uma matriz o quê? Energética, que são as hidrelétricas.
né? Por exemplo, a gente tem outras fontes também, porém elas são numa menor quantidade, né? A gente não tem uma produção vasta sobre isso. E aí vocês poderiam perguntar, professora, será que em algum dado momento a gente vai deixar de utilizar a energia aqui no Brasil das hidrelétricas? Eu acho que não totalmente. Não num curto espaço ou a médio prazo de tempo. Eu acho que isso só se for muito a longo prazo. Por quê? Porque a gente tem aí, de uma forma fortuita, um grande quantitativo de rios e várias hidrelétricas que, inclusive, não geram energia só para o Brasil, que geram energia para fora também, né? Para países vizinhos aí, circunvizinhos. Mas eu acredito que, pelo nosso potencial, né, de conseguir ter energia, outras energias renováveis, em detrimento do nosso vasto litoral, aí num curto espaço de tempo a gente vai começar a modificar mais do que o que a gente já tem tido, né, em relação a essas energias. Por quê? Porque hoje a gente já tem, nos litorais brasileiros, uma grande produção de energia renovável, mas hoje a gente já tem também tecnologia importada, tá? Não é fabricação nossa aqui no Brasil, mas a gente já tem muito importação de placas solares para residências. Então, muitas casas já têm feito isso para que a sua produção diária, né, ou seja, em detrimento do grande recebimento de energia solar que nós temos aqui no Brasil como um todo, né, a gente está falando aí de uma produção maior, em detrimento do recebimento maior que a gente tem. Você consegue fornecer energia para toda casa e usar bem menos da energia que você diz aí, advinda das hidrelétricas, por exemplo. É uma energia que é limpa também das hidrelétricas, porém, ela causa um grande dano ambiental, um grande impacto ambiental. Então, a gente tem aí, dentro da evolução da industrialização, a gente saindo do petróleo e da energia, né, sendo realizada através de usinas termoelétricas e hidráulicas. As hidrelétricas, a gente tem o quê? Uma transformação nesse parâmetro, pelo menos no que a gente já vê hoje acontecendo aqui no Brasil e ao redor do mundo, e o que a gente já entende que vai continuar evoluindo. Então, vocês poderiam perguntar, professor, em dado momento, a gente pode dizer que essa evolução do que a gente tem hoje pode ser sobreposta por essa evolução das energias renováveis? Com certeza, eu acredito que sim. Talvez a gente não esteja mais por aqui para ver isso, ou estaremos, né? Eu digo assim, em relação ao quantitativo de tempo que isso vai ter que ser utilizado para haver essa modificação. E por que eu acredito nisso? É de uma forma leiga, não, por conta de todas as transformações que a gente tem visto no mundo, e como nas últimas 3 décadas, ou seja, nos últimos 30 anos, a gente viu isso de uma forma extremamente acelerada, como nunca antes na história da humanidade, tá? Então, vamos lá. Então, a gente viu aqui as fontes de energia, aqui as cidades, né? Concentração e centralização produtiva. Hoje, a exemplo do Brasil, mas isso também em relação ao mundo, mais de 80% da população mundial já vive nas cidades, né? Local considerado muito bom para o trabalho, o estudo e o progresso. Então, a gente já tem nas cidades tanto a concentração de indivíduos, né, ou seja, um adensamento populacional bem grande, e por isso as cidades cada vez mais têm sido difíceis de controlar, né, essa chegada de novos habitantes, bem como a dificuldade de dar acesso à educação, de dar acesso a emprego e renda para essa população que vai adensando aí as cidades. E a gente sabe que para isso precisaria de quê? De um planejamento urbano, o que na maior parte das vezes não acontece, tá? E centralização produtiva. A gente sabe que a maior parte das indústrias ainda concentra-se nos grandes centros urbanos, né? Apesar de que isso já tem mudado um pouco um parâmetro, haja vista São Paulo, por exemplo, né? Eu falei do Brasil e falei ao redor do mundo em relação ao quantitativo aí de pessoas que têm ido residir nas cidades, onde mais de 80% da população mundial já é
já são residentes em cidades, mas isso no Brasil também não difere. A gente já tem mais do que isso, certamente, da população que saiu do campo e foi para a cidade em detrimento daquilo que é considerado, né, qualidade de vida, ou atrás de acesso à educação e a trabalho, ou seja, em relação a emprego e renda, né, em relação aí ao trabalho. Então, atrás dessas novas fontes. Então, quando a gente fala aqui de centralização produtiva, São Paulo, por exemplo, a gente tem ali a capital com um grande adensamento populacional e um grande adensamento também de indústrias. Hoje a cidade não comporta mais isso, né? A capital não comporta mais isso, e isso tem ido para as metrópoles regionais, como Campinas, por exemplo. Então, Campinas recebe hoje não só um maior adensamento populacional, uma cidade interiorana do estado de São Paulo, mas também um grande quantitativo de indústrias, né, em detrimento dessa evolução aqui da industrialização, ou seja, o centro, o macrocentro regional não suporta mais o recebimento de indústrias e de indivíduos, e agora a gente tem isso passando para o quê? Para as populações lá do interior, né, mas um interior que tem se o quê? Industrializado e tem se modernizado, né? Então, aqui as cidades industriais, ó, centralizavam, né, há bom tempo atrás, as atividades de produção e consumo, promovendo uma rápida urbanização das sociedades. Então, aqui a gente vai ter uma vista aérea da cidade de Montreal, no Canadá, em 1896. Olha só a pungência disso aqui, né? Como a indústria, ela já era algo realmente muito adensado nessas cidades que primeiro se industrializaram. Aqui a gente está vendo 1896. O Brasil, quando veio começar a ter esse processo com um destaque maior, já foi de uma forma bem tardia. Por isso que o nosso processo de industrialização, ele é considerado tardio. Então, a gente vai ter hoje aqui o que a gente chama de concentração e centralização produtiva, saindo dos macrocentros, não por uma questão de querer, mas por uma questão de não suportar mais nesses grandes centros essa mão de obra, esse adensamento urbano, e tornando outros centros agora, o quê? De centralização produtiva e de concentração da produção e da população, né? Fazendo com que isso aumente aí o adensamento populacional. E aqui o terceiro ponto, novos processos de trabalho e produção, né? A evolução dessa industrialização passando para novas formas de trabalho e produção. Então, lá no Taylorismo e no Fordismo, significaram profunda transformação dos processos de trabalho, né? Como a gente estudou, e isso nos anos anteriores. A produção passou a contar com a aplicação do conhecimento científico na busca de aumento da produtividade. Então, tudo que é feito hoje numa zona de produção, né, ou em relação às questões de trabalho, a gente usa o que para isso? O conhecimento científico. Vocês podem dizer, professora, mas há alguma coisa que hoje vem a diferir da gente elaborar, da gente construir, da gente produzir, ou de exercer uma força de trabalho que não demanda conhecimento científico? Bom, eu acredito que não. Porque até as formas artesanais de trabalho, ela hoje, não é que você vai fazer um estudo científico para fazer um trabalho manual, mas já requer técnicas um pouco diferentes. Ou, por exemplo, aquele bordado que a vovó da gente fazia, hoje já tem uma máquina para fazer aquele mesmo bordado em 30 segundos, por exemplo, em 1 minuto, por exemplo. Então, isso vem a partir de um conhecimento científico prévio? Vem. Isso vem de algo que foi construído para fazer com que esse trabalho seja o quê? Cada vez mais transformado através dos processos de trabalho. Então, aqui, desde logo o Taylorismo e o Fordismo, a esteira de produção, as novas formas de armazenamento da matéria-prima e do produto final, a forma da gente só produzir em detrimento da demanda, ou seja, o que é que as pessoas estão querendo comprar? O que é que as pessoas estão necessitando comprar, né? Que hoje a gente não compra mais por necessidade. A gente compra pela força do marketing digital, que é muito mais forte do que realmente aquela necessidade. Se você parar e raciocinar 30 vezes,
né, e for mais forte do que a propaganda que você está assistindo em todas as redes sociais, você vai ver que aquele produto que você comprou, você não necessitava. Ou que você está com vontade de comprar, você não necessitava. Que você comprou pelo impulso do marketing. Então, existe conhecimento científico por trás do marketing? Sem dúvida alguma. Né? Muita psicologia por trás disso, para fazer com que a gente compre sem necessidade, e sim pelo ímpeto de ter determinados objetos. Isso faz com que a gente tenha o aumento da produtividade? É óbvio, né? Porque cada vez mais a gente vai consumir, e para consumir tem que ter o aumento de quê? Da produção, né? Então, os novos processos de trabalho e de produção. A gente pode elencar vários aqui, vocês podem até me citar alguns, né? Em relação ao trabalho. Hoje a gente precisa tentar falar pelo menos uma segunda língua, né? Ou seja, nós temos a nossa língua mãe e precisamos ter pelo menos uma outra língua, saber o inglês, ou até mesmo o espanhol, tem gente que prefere o italiano, tem gente que prefere o francês. Mas a gente precisa ter isso como uma forma de modificar o nosso processo de trabalho e nos diferir dentro desse campo. Em relação à produção, hoje a gente tem inúmeros livros, né, e inúmeros coaches aí ensinando sobre como produzir mais e melhor e em menos tempo, como a gente pode evoluir no nosso processo de trabalho, como é que a gente pode alcançar ou galgar aí outros patamares no nosso trabalho em relação à nossa forma de produzir, como procrastinar menos, como ter um trabalho mais produtivo de fato. Tudo isso é aplicação do conhecimento científico. Nada disso é aleatório. Nada disso foi alguém que estava lá na casa dele, eu vou ficar aqui sentado, pensando sobre a vida e vou falar sobre o processo de trabalho e produção. Não, isso tudo requer conhecimento científico. Então, a ciência, como a gente viu lá no processo técnico-científico informacional, ela fez com que a gente hoje aplicasse esse conhecimento científico a todas as formas de trabalho e de produção. É por isso que hoje a gente trabalha mais, às vezes trabalha melhor, né? Hoje o trabalho ele melhorou, mas nem sempre isso é algo possível, então a gente hoje trabalha mais e tende a trabalhar melhor, e a produção por si só também é maior, tá? Isso é uma forma da gente também competir, pessoal, com as máquinas, né? Que é o que a gente vai ver um pouquinho mais quando a gente falar sobre tecnologia. Então, tudo isso é a evolução dos parâmetros da industrialização, tá? Então, a gente saiu lá do Taylorismo e do Fordismo, onde a gente teve realmente uma profunda transformação nas formas de trabalho, a gente saiu do manual, da técnica, para realmente daquela técnica manual, né, para a gente passar para uma técnica mecânica, com um sentido a mais de informatização ali nela, né, para o que a gente conhece hoje, para o nível que a gente tem hoje de aumento da nossa produtividade, beleza? Vamos seguir aqui, tá bom? Dúvidas, questionem, perguntem. Então, aqui, ó, como é que a gente vê isso em relação à expansão e internacionalização da produção industrial? Vocês estão vendo o novo slide? Expansão. Sim, professora, estamos vendo. Obrigada. Expansão da Revolução Industrial nos séculos XIX e século XX, né? Nos últimos 2 séculos. Então, como isso aconteceu? Como é que a gente entende esse processo, tá? De internacionalização da produção ao redor do mundo. Então, a gente já vê aqui, ó, saindo bem desse núcleo e indo para as demais partes do planeta, né? Isso, ó, a gente consegue ver que daqui saiu, né, da Europa e foi se popularizando, digamos assim, né, ao redor do mundo. Então, por que da Europa, né? A gente sabe que a primeira revolução industrial iniciou-se lá. Então, a partir de lá, a gente vai ter a expansão dessa revolução. Então, a gente vê que os países aqui abaixo da linha do Equador, eles o quê? Não têm esse processo de
construir uma produção industrial, de fomentar de uma forma mais abrangente essa produção industrial. Então, a partir daqui, né, da Europa, a gente tem a expansão dessa produção industrial e a internacionalização. Internacionalização, pessoal, nada mais é do que como essa indústria chegou ou passou a chegar ao redor do mundo. A gente sabe que a maior parte dos países, principalmente subdesenvolvidos, continuam sendo os precursores aí no envio de matérias-primas, né? Ou seja, a gente continua enviando matéria-prima para o redor do mundo e comprando os produtos que foram transformados a partir dessa matéria-prima, né? Inclusive comprando eles mais caros justamente por esse motivo, beleza? Então, aqui só para vocês entenderem um pouco sobre esse processo de expansão, de onde veio, na verdade, para a gente relembrar, né? Que vocês já tinham essa informação e como se deu esse processo de internacionalização, que foi adentrando aí todos os países, chegando aqui na África, chegando aqui na América do Sul, no Brasil, e se expandindo, assim como na Ásia também e na América do Norte, beleza? Vamos seguir aqui, tá bom? Vamos lá. Tecnologia e poder. Lá no início da nossa aula, a gente denotou um pouquinho sobre isso, né? Então, a gente tem aqui os polos tecnológicos, né, onde a gente fala sobre como isso tem sido cada vez mais feito parte dessa geoeconomia industrial, né? A tecnologia hoje, ela não tem mais como não ser algo dito como revolucionário. É por isso, inclusive, que vocês estão tendo uma aula hoje por uma plataforma digital. Se isso fosse provavelmente há 3 décadas atrás, vocês não tinham nascido ainda, mas esse momento aqui ele não ia acontecer. Ele só ia acontecer em grandes centros, mas não da forma como a gente tem hoje. Então, realmente a tecnologia, ela é declarada como algo de poder. Os países, as empresas e as pessoas que têm mais acesso à tecnologia, que são criadores de tecnologia, alguns países, né? As pessoas que são detentoras dessa tecnologia ou do acesso a elas, é a mesma coisa de ter o quê? Poder. Nos outros séculos, ter terras, né, e dominar essas terras era uma forma de poder. Hoje, ter terra não significa mais isso. Não é mais ter poder. Ter acesso à tecnologia ou a propulsão dessa tecnologia, a promoção dela ou a criação dela é que faz com que o mundo tenha poder. Então, a gente tem aí uma diferenciação bem grande entre 2 mundos, né? Um mundo que já fora, que passou, e o que a gente tem em vigência agora, beleza? Então, vamos lá. Aqui, ó, polos tecnológicos, né, concentram espacialmente instituições de pesquisa. Então, a gente vê a ciência aqui, né, como precursora, e empresas. Neles são desenvolvidas ideias inovadoras que transformam a produção e o consumo em todo o mundo. Então, aqui, ó, transformação da produção e, obviamente, se a gente tem transformação da produção, a gente vai ter o quê, pessoal? A gente vai ter uma revolução também no consumo, tá certo? Por quê? Porque só se produz aquilo que as pessoas estão desejando consumir. Então, na foto aqui, a gente tem um trecho do Tecnopolo Sophia Antipolis, em Nice, na França. Então, até o designer, né, da empresa é algo que remete a algo bem mais tecnológico, e não uma empresa como se fosse um caixote, né? Então, até a arquitetura do empreendimento, onde essas novas ideias, consideradas ideias inovadoras, porque estão produzindo tecnologia, elas acabam tendo também até uma ideia arquitetônica para mostrar esse ideal dela. Então, as instituições de pesquisa hoje, elas são empresas, na verdade, né? Porque elas vendem tecnologia e vendem inovação. Então, isso também faz parte desse conjunto aqui que a gente vai chamar de ideias inovadoras, né? Que vão transformar a forma de produzir e a forma da gente consumir. Porque a gente é impetrado a absorver, né, essas tecnologias
que existem hoje, tá bom? Aqui, ó, um outro ponto que a gente citou há pouco, inclusive, né? Ó, a escassez de petróleo, modificando a geopolítica mundial, tá bom? Com a necessidade dos países de garantir o controle sobre as reservas existentes. Entretanto, seu preço elevado repercute positivamente nas pesquisas relativas a novas fontes de energia renováveis, ou seja, o preço que ainda é pago pelo petróleo faz com que as novas fontes de energias renováveis acabem tendo aí uma repercussão positiva. Então, as pessoas estão querendo, fica a pergunta para vocês, tá? Pensando no meio ambiente para poder utilizar as energias renováveis, ou elas estão pensando nas energias renováveis como uma forma de quê? De novo aporte econômico. Então, essa geoeconomia industrial que a gente viu lá no nosso título, ela também faz parte dessa incorporação, dessas novas fontes de energia que estão sendo vistas. Lógico que isso para o meio ambiente vai ser importante, mas a gente entender que o que está por trás disso não é o bom modelo de fala de desenvolvimento sustentável, e sim de relativizar, repercute positivamente nas pesquisas relativas a novas fontes de energia. Ou seja, o preço elevado que a gente vai ter aí desse petróleo, né? Então, aqui a gente está tendo nessa imagem uma usina de energia solar na Espanha, bem grande, inclusive, capaz de produzir energia aí para uma boa parte da população, né, de uma determinada cidade. Então, isso cada vez mais vai ser algo a ser visto. E no Brasil, a gente só está faltando fazer um investimento na tecnologia, né? Por quê? Porque a gente tem, a maior parte do ano, o maior recebimento de energia solar possível, né? A gente tem muita disponibilidade dessa energia solar. Então, a gente não precisa só depender da energia eólica, né? Que a gente precisa ali de um litoral ou de fortes ventos. A gente tem um grande quantitativo, inclusive Campos Belos, essa região aí, na verdade, do Nordeste goiano, não só Campos Belos, porque está no Goiás, mas algumas cidades aí do Tocantins também, conseguem produzir essa energia solar aqui com grande maestria. Inclusive, o nosso campus já tem várias placas solares, né, ali no nosso teto, na parte superior ali das salas de aula, e eu acredito que dentro em breve a gente ainda vai ter mais e vai conseguir ser autossuficiente nessa produção. Então, a gente não vai poder subir lá em cima no teto para ver, mas eu vou pedir umas imagens de drones para a gente ver isso em aulas futuras, né? Que nós já seremos produtores da nossa própria energia, ou seja, a gente vai conseguir produzir, ou melhor dizendo, ser produtor da nossa própria fonte de energia. Isso é fantástico, né? Tecnologia é que nos disponibilizou isso daqui. Então, isso é uma forma de nos garantir poder, até como instituição educacional, não deixa de ser. Porque a partir do momento que a gente consegue diminuir os gastos, né, com produção de energia, a gente consegue fazer investimento em outras coisas, na própria instituição. E isso é uma forma de poder também. E isso tudo faz parte de uma geopolítica mundial, sim. É por isso que eu acho que os sheiks hoje estão bem sabidos já, e já trabalhando, né, ou seja, investindo em novas fontes de energia, que eles entendem que o petróleo, devido à sua escassez em algum momento, vai ser finito, né? A gente sabe que há décadas vem se trabalhando sobre isso, sobre a finitude do petróleo, né? Então, que bom que isso está cada vez mais presente como uma forma de análise, tá bom? E os computadores, né? A gente trabalhou aqui os polos tecnológicos, a escassez do petróleo, com a chegada aí das fontes de energias renováveis como algo possível, como já tem sido feito, e os computadores, né, que permitiram o processamento rápido de bancos de dados informatizados, haja visto o que a gente já tem hoje, né, meninos e meninas. A gente tem o quê? Ninguém quase mais tem pendrive. Quem que tem pendrive me diz, coloca aí no chat, para eu ver. Acho que quase ninguém mais tem pendrive, quase ninguém mais armazena nada em CD. Uma outra pessoa usa o quê?
cartão de memória. Vamos dizer assim, né? Deixa eu ver o que mais. Hoje todo mundo coloca tudo na nuvem, né? Então, o uso é bem menor. Então, quando a gente fala de tudo isso, a gente está falando de quê? Desse rápido processamento que a gente está tendo da informação e do armazenamento dos dados, como nunca antes a gente também teve na história da humanidade, né? Então, os computadores permitiram processamento rápido de bancos de dados informatizados, assim como o avanço dos sistemas de telecomunicações, transformando as relações de poder entre as nações. Na foto aqui, interior de uma fábrica em Fukushima, no Japão. Então, quando a gente vê isso, eu penso, sabe em quê? Quando eu vejo essa imagem aqui, aqui é uma produção de computadores, aqueles desktop. Eu acho que poucas pessoas hoje em dia têm desktop, né? Que é aqueles computadores de mesa. Eu acho que poucas pessoas têm. Por quê? Porque muita gente acabou vendendo os que tinha. Eu mesma fui uma dessas pessoas e troquei por um laptop, que é o que eu estou fazendo uso aqui hoje com vocês. Pela possibilidade de levá-lo a qualquer lugar, a questão do armazenamento, né, da tecnologia e tudo mais. Então, o avanço dos sistemas, né, de informatização. Hoje, o fato da gente poder colocar tudo na nuvem, conseguir comprar acesso para armazenar os nossos dados. E as telecomunicações, hoje, o computador, acho que só está faltando inventar agora um celular em forma de holograma, porque eu acho que o que a gente já teve de avanço, em relação ao celular, a gente hoje usa mais o celular do que o próprio computador para falar de tecnologia, para falar de poder em relação ao acesso pessoal. Porque com o celular você consegue acessar o banco, você consegue se conectar com as pessoas através das redes sociais, você consegue fazer ligações, ainda mandar aquele velho SMS, né, que é a coisa mais antiga, acho que depois do WhatsApp ninguém nem mais faz uso disso. Consegue uma infinidade de coisas, né, acesso a estudo, muitos de vocês utilizam, inclusive, o celular para estudar, né, para assistir essa aula, como, por exemplo, ou assistir videoaulas gravadas, ou fazer atividades, porque já consegue baixar aí o pacote do Office. Então, a gente entende que isso é um processo de evolução, a gente entende que não tem como voltar atrás desse processo e, principalmente, que tecnologia hoje é o nosso padrão de poder. Então, um dia foi terra, foi de ser donos de extensos lotes de terra, e hoje é o quê? A tecnologia que é o poder de fato. Não que a pessoa que é dono de grandes lotes de terras, ela não seja uma pessoa que venha a ter um poder. Mas se aquela terra for improdutiva, não serve de nada, né? Precisa-se o quê? Ter produção ali para realmente ser considerado algo que venha a denotar o quê? Apropriação do espaço e poder. Então, hoje, essa apropriação do espaço é o espaço o quê? Invisível, né? É o espaço que está lá na nuvem, é o fato de você ter um computador, de ter um celular moderno e de ter acesso à informação. Então, o poder, quando a gente designa ele a tecnologia, a gente está falando sobre que crivo? Do crivo que quem tem acesso à tecnologia consegue ter mais acesso à informação. Se tem mais acesso à informação, é uma pessoa que está à frente de muitas outras no quesito intelectual, vamos dizer assim. Eu não gosto muito desse ser intelectual, porque tem outras formas de você absorver ou de melhorar o intelecto, né? Mas vamos dizer que essa informação que é mais preponderante, uma informação que tem mais, né? Preponderante é a mesma coisa o quê? Que importante. Então, informação mais importante do que uma informação que a gente fosse ter num livro, até porque os livros já se transformaram em e-books, tá bom? Vou seguindo aqui, tá, meu povo? E aqui um resumo do que a gente viu aqui na nossa aula para partir para a discussão aí, perguntas de vocês, tá bom? A gente inicia falando sobre esse espaço geoeconômico industrial a partir dos fatores de produção, né? Esses fatores de produção, eles são interdependentes em relação ao quê, pessoal? A expansão e evolução da atividade industrial.
Então, a gente viu como isso começou lá na Europa e foi se internacionalizando, ou seja, se expandindo. É a mesma coisa de que se internacionalizar aí para outros países, certo? Com as suas atividades industriais, que hoje a gente chama o quê? Em relação às tecnologias. As fontes de energia, que a gente vai ter em 2 parâmetros aqui, fonte de energia secundária que a gente tinha ali, em relação ao petróleo, em relação à eletricidade, e hoje, a partir das energias renováveis, e as fontes de energia que a gente vai ter justamente com essa modificação desses padrões. Como é que hoje as novas fontes de energia consideradas renováveis vão mudar os nossos padrões de produção, tá? E a gestão do capital e da produção dentro de um padrão de gestão do comprometimento com o humano, ou seja, com o social, que a gente via lá no início, ou com o padrão, o quê? Do próprio capital, com a transformação de matérias-primas, com novos produtos e a tecnologia sendo imperatriz nessa gestão desse capital e dessa própria produção, beleza? Vamos agora às dúvidas de vocês, questionamentos, certo, meu povo? Eu vou tentar fechar aqui para a gente voltar aqui para vocês, tá bom? Vamos lá. Alguém colocou alguma dúvida aqui no chat? Eu vou tentar aqui por último, tá? Daniel disse que ainda tem uma ali, mas não usa muito. Eu ainda tenho um pendrive que eu ganhei, mas ele não serve mais para nada. Ele, inclusive, eu acho que deve estar cheio de vírus, um monte de coisa. Eu ganhei de uma colega na época do meu doutorado. Vocês vão rir, é bem bonitinho. Vocês estão vendo? É uma Hello Kitty. Vocês estão vendo? Ó, minha gente, isso aqui não é mais usado para nada. Eu só guardo essa Hello Kitty porque ela é bonita. Eu acho ela bonita, tá entendendo? Ela tem um brinco aqui, ela é bem moderninha. E ela fica calada também, não faz mal para ninguém. Não é lindo? Eu acho também muito lindo. Aí foi uma colega minha de doutorado que viajou e trouxe para mim. Aí eu guardei de recordação. Fica aqui na minha bolsa, que é bem chique. É personalizada. Eu ganhei, cheia de mapas, ó. E de coisas da geografia, obviamente, né? Mas, minha gente, eu não uso isso aqui para nada. Não uso para nada. Hoje, o meu espaço de armazenamento do computador, eu também é só para baixar alguma coisa e visualizar para depois excluir. Porque tudo que eu realmente preciso, eu coloco aonde? No Drive. O Drive foi uma grande mão na roda, porque é algo que você consegue ter acesso a todo lugar. Eu sou meio cabreira com essas coisas de tecnologia, né? Eu confesso para vocês que eu sou meio desconfiada desse negócio. Não sei se é porque eu assisto muita série desses negócios, aí eu fico meio desconfiada com esse negócio de robô e tecnologia, entendeu? Mas, assim, é um parâmetro, a gente falou gracinhas aqui, né? Mas falar coisa séria agora, a gente não consegue mais retornar. Né? A gente não consegue mais voltar, por exemplo, para estar usando um pendrive, armazenando informação ali e tal. Até quando eu quero imprimir algo, eu acho que alguém colocou isso aqui. Daniel disse que tem um, mas também não usa muito. Eu também nem uso. Josiane, 300 pendrives espalhados. Eu já tive outros também. Só Jesus sabe onde é que eles estão. Jordana disse que tem, felizmente. Uso mais na hora de imprimir algo. Por exemplo, eu já fiz muito isso em Campos Belos, no início, quando eu fui morar aí. Eu levava as coisas no pendrive para imprimir, porque eu acho que, para mim, ter impressora não é um bom requisito, porque eu mal uso, né? Eu faço pouco uso. Então, usava muito no IF para colocar na impressora do IF. Eita, agora eu me lembrei disso, verdade. Eu tinha um pendrive que era só para colocar as provas de vocês para imprimir. Então, na impressora lá, mas aí depois a impressora ficou Wi-Fi. Olha que chique. Aí eu deixei de usar o pendrive. Mas no início era assim, ela foi programada para a gente usar o Wi-Fi. Então, mandava tudo do computador e imprimia. Então, isso é uma revolução, e evolução porque a gente não vai mais voltar a usar o pendrive. Vocês estão entendendo qual é a lógica?
Josiane disse que a mãe dela faz coleção. Minha filha, pra quê? Elismar disse que tem uns 5. Eu não quero mais nenhum. Física, leve trauma. Eu não entendi, Daniel, o que tu colocou aí. Vamos lá, física, leve trauma. Eu não faço ideia do que ele tá falando aqui, não. Ah, beleza. Eu vou passar pelo e-mail, porque não tem um... Ah, sim, entendi, Lara. Agora eu entendi. Eu pensei que era dúvida aqui que você estava tendo. Aí alguém colocou aqui, eu uso de 2 teras o HD e o Google Drive, mas pendrive não uso muito. Meu Deus do céu, a pessoa que tem 2 teras tem muita coisa, não tem? É muita forma de colocar. É tão interessante que eu acho que a gente tem muita acesso à informação mesmo hoje em dia, que faz umas 2 semanas que o meu e-mail é já antigo, da época do meu mestrado, que eu tenho esse e-mail. E ele não estava mais recebendo e-mail, porque já tinha muita informação, só que eu não queria me desfazer dos e-mails que eu tinha guardado, porque eram coisas da minha dissertação, tinha coisa da minha tese também, para vocês verem como é. E eu não tinha guardado a maioria desses documentos no Drive. Eram documentos que só estavam no e-mail, eu não achava interessante perder essas informações. É mais ou menos isso, Alice, eu tinha e-mail aí de 2014, bem isso mesmo. Então, assim, é interessante, a gente vai ficando um pouco refém disso, porque a gente não quer mais armazenar nada, e aí eu tive que excluir uns e-mails, tive que excluir uns documentos lá do Drive, do meu Drive pessoal, para poder continuar recebendo e-mail, mas eu não gostei não disso, não. E eu não quero comprar nada ao Google, né, não quero pagar, não. Eu quero só os meus 15 GB lá para armazenar pouca coisa mesmo. Daniel, era um comentário sobre as formas de geração de energia que foi abordado em física. Entendi. Larguei o notebook e passei para o desktop. Tem muita gente que tem feito isso também, mas eu vejo mais o Davidson, o movimento contrário, sabe? De deixar o desktop pelo notebook. É porque, assim, muita gente tem feito aquela questão do uso de 2 telas hoje em dia, né? Então, tem gente que tem o desktop, aí usa o desktop junto com o laptop, para poder fazer o uso de 2 telas. E tem gente que usa o notebook, mas compra só a tela, né? Não precisa ter um outro processador, armazenamento. Pois é, Alice, eu encontrei e-mails meus lá de 2013, 2014, porque era a época do meu mestrado. Então, menino, pense. Minha gente, não é, Josiane, eu concordo. Tudo sai de moda, menos o Facebook. Minha gente, o que é que acontece? Eu acho que o Facebook existe porque Mark Zuckerberg, junto com os outros acionistas, compraram o Instagram e compraram o WhatsApp. Só pode ser por isso. Porque não tem condição do Facebook ainda existir. Eu já sabe quantos anos que eu não tenho Facebook? Acho que 10 anos ou 9 anos. Que eu não tenho. Não, Felismar, eu até tinha feito um outro e-mail, sabe? Pelo Outlook. Mas eu não conseguia acesso de jeito nenhum a esse outro e-mail. Aí fiquei com raiva de ter que fazer outro. Eu digo, não, eu vou até me desfazer de coisas aqui que eu acreditava que eram importantes, mas não eram, para poder deixar o Drive mais de boa e vou continuar usando o meu e-mail mesmo. Então, tudo isso faz parte de uma geoeconomia, vocês sabiam disso? As redes sociais, o tanto de coisa. Minha gente, agora, a gente consegue fazer transações, pagamentos pelo WhatsApp. Eu estou desconfiada desse negócio, eu não vou fazer uso disso, não. Deixa o povo usar durante bem muito tempo aí, que eu tenho medo. Do jeito que tem golpe pelo WhatsApp, agora o povo vai pagar as contas por lá, porque você consegue fazer uma vinculação com, eu acho que é com um banco, né, com sua conta bancária, uma coisa assim. Eu não fiz o uso, não, mas eu não acho que aquilo é seguro, não. Eu estou desconfiada. Aí eu tô. Deixa eu ver o que mais. Felizmente, eu só criei outros e-mails, mas porque aí, infelizmente, eu vou ter que ter mais e-mail do que eu já tenho. Do trabalho eu tenho 2. Aí eu já tenho o meu pessoal, e só de pensar em fazer outro, eu desisto. Eu não entendi, Josiane, o que você colocou. Eu nunca gostei disso, é só para passar vergonha.
Eu acho que essa questão de integrar as redes sociais, é isso que tu tá falando, Felismar? Gente, vocês têm que falar aqui, porque eu não consigo entender tudo que vocês colocam, não, aqui no chat, não. É porque assim, professora, tipo, com o passar do tempo, tipo, agora, né, você pode, por exemplo, fazer lives pelo Facebook, tipo streaming de jogos, no caso. Aí tem muitos streamings, né, no caso, eles fazem as lives pelo Facebook. Aí tem, Entendi. tipo, tem como você passar, por exemplo, quem tá te assistindo para outra live, por exemplo. Tipo uma live do seu amigo. Aí você pode passar os seus espectadores lá para outra live. Aí tem várias funcionalidades que eles foram aumentando. Então, ele ganhou outras funcionalidades, né? Porque, como faz muitos anos, já faz uma década, eu acho, por aí, que eu não uso mais ele. Então, assim, eu nem sei dessas funcionalidades novas. Só sei que muita gente tem, mas diz que não usa muito. Pelo menos a galera cringe da minha época. Muita gente diz que tem, só porque, assim, já tinha, mas que o uso é mínimo. Então, mas eu entendi agora. Valeu, Felismar, pela tua participação. Que eu não sabia dessas novas funcionalidades, né? Vitor, eu tenho o meu desde 2010, só uso para jogar. Se eu já vi o golpe do Pix, não, Marcela, não sei nem do que é que se trata. Tá tendo isso? É pelo WhatsApp? Não, professor, é tipo assim, a pessoa pede para a outra lá. Não, a pessoa faz a transferência, né, via Pix, aí depois ela liga no banco, cancela na transferência. Tipo, ela tira print do comprovante, manda para a pessoa e depois liga no banco e cancela a transferência, falando que foi um erro. Mas, gente, como é que podem? O povo não usa o cérebro para fazer uma coisa boa, né? Meu Deus. Não sabia, mas obrigada por essa informação, viu? Porque é bom a gente estar ligado nisso. Eu pago muita coisa pelo Pix hoje em dia, pela questão da transação bancária, que a gente não paga a taxa de transferência, né? Quando são bancos diferentes. Josiane, quando me dizem que é fácil recuperar minha senha, é só fazer isso pelo Face. Pois é, aconteceu isso comigo com esse e-mail do Outlook. E aí me deu tanto trabalho que eu desisti. Na verdade, assim, mais ou menos trabalho, porque eu desisti fácil, sabe? Eu digo, não, eu acho melhor organizar o e-mail que eu já tenho. Davidson, pelo que eu percebi, professor, o Google Drive dá conta do e-mail institucional, não tem limite de armazenamento. É isso mesmo. Não, de jeito nenhum. A gente não pode ter acesso às coisas de vocês, não. De forma alguma. Só se compartilhar, né? Assim, se você compartilhar com algum professor. Mas a gente não tem acesso a isso, não. Porque imagina se todo mundo tivesse acesso às coisas de todo mundo, né? Só um hacker vai ter acesso, mas a gente mesmo não tem acesso a essas coisas, não. Beleza, Davidson? Cringe, pois é, minha gente. Eu fiquei meio passada quando eu vi as coisas lá, porque eu sou uma millennial, né? Eu sou uma millennial. Gosto de café, só a capa da gata, de tanto que eu gosto de café. Aquela meia soquete é vida. Vamos lá, o que mais que é cringe mesmo que tinha lá? Eu vi um bocado de coisa. Alguém disse que usava o Facebook para curtir as fotos do professor Diego na praia, mas pia mesmo. Eu vou dizer só o Diego. Pois é, Facebook, só para ler os memes. Memes é da geração de vocês, né? É da geração Z. Que a gente não tinha, apesar que nós, como millennials, utilizamos bastante, viu? Eu mesma, eu consigo conversar com qualquer pessoa em forma absoluta pelo WhatsApp, só com memes. Então, tudo isso faz parte da geoeconomia, porque a gente acha que não, mas tudo isso está sendo utilizado, inclusive quando você faz um negócio, né, ou os pais de vocês fazem um negócio lá pelo WhatsApp ou pelo Insta. O fato de você usar figurinha, essas coisas, tudo faz parte dessa geoeconomia, é uma forma de transação comercial, não deixa de ser. Gostar da Disney. Pois é, nunca fui, né? Porque nunca tive grana para isso. Mas se alguém quiser pagar para mim, eu super vou agora. Se eu tô passada, passadíssima, Marcela. Bem passada. Pois é, tem isso. A Friends, eu vi. Alguém colocou sobre Friends. Friends também é uma coisa cringe, né? Eu sou totalmente fã de Friends.
A parte, Felismar colocou aqui, a parte do controle de dados pelas inteligências artificiais entra nesse assunto, com certeza. Esse ponto que você colocou aqui, Felismar, é justamente o que a gente vai chamar de Revolução 4.0, né, de Revolução Industrial 4.0, porque é a revolução que a gente já está considerando a revolução das máquinas. Ela não é citada nos livros didáticos, mas ela já é tida dessa forma, porque, em geral, só se fala de uma revolução em livro didático quando ela está finalizada, né? E essa é uma revolução que está acontecendo, a gente não finalizou ela. Então, a parte do controle de dados, pelas inteligências artificiais, ela entra nesse assunto, sim, de geoeconomia, até porque é a pauta do momento. Inteligência artificial e o uso dos robôs para tanta coisa. Olha uma coisa bem simples, que talvez vocês já tenham visto propaganda, talvez não tenham uso ainda na casa de vocês. Se alguém aqui tiver, por favor, nos fale. Mas alguém já ouviu falar daqueles iRobot, aqueles robozinho redondinho, que é para fazer limpeza de casa? Gente, aquilo ali já é o fato de você ter um robô em casa. Você está usando um robô em casa, com inteligência programada, obviamente, para fazer a limpeza da tua casa. Uns vão ser ainda mais tecnológicos, né? Os mais simples, ele já tem sensor de obstáculos, para não cair de escada e para não bater tanto nos móveis e etc e tal, né? Ou seja, com aproximação. Tem uns que ainda batem nos objetos, mas conseguem fazer ali a higienização do lugar. Isso já é a forma da gente introduzir um robô na nossa casa. Muita gente não parou ainda para se atentar a isso, mas é uma verdade. Pois é, Alice, eu também sou fã de B99. Ah, gosto demais. Eu já assisti Friends trocentas vezes. Eu não sei o que é Peaky Blinders. Faço nem ideia do que é isso. Como que o Instagram acha as pessoas que a gente só viu uma vez na vida? Por favor. Minha gente, isso aí é coisa lá. Quem é aqui de informática para falar sobre algoritmo? O povo aqui só falando de série, Grey's Anatomy, nunca tive coragem de assistir, porque já é muito antiga, né? Tem muitos anos, aí eu não tenho paciência mais, não. Eu queria aquele aspirador, olha, Alice, eu queria aquele aspirador que anda pela casa limpando tudo. Pois é. Tem uns bem tecnológicos, né? Bem caros, assim, que fazem o serviço, dizem, né? De forma exímia. É algoritmo de localização, justamente. Então, quando a gente fala dessa questão de, por exemplo, a gente viu um determinado, uma loja, digamos assim, lá no Instagram, né? E depois aparece um tanto de loja novamente daquele tipo de tema, né? Você já sabe que foi por conta do algoritmo. Isso aí é em qualquer coisa hoje em dia. É meio louco. Eu acho que isso já tem até no Gmail do Google. Vou dizer a vocês por quê. Essa semana eu achei bem interessante. Eu recebi um e-mail, foi semana passada, e fui responder esse e-mail, e como eu tinha que... como foi que eu fiz? Eu fui agendar, que era um compromisso, uma reunião que eu vou ter hoje à tarde. E eu estava com o e-mail aberto. E aí, quando eu fui colocar lá o tema da reunião, o que foi que aconteceu? O título que tinha no meu e-mail foi lá para a parte do título da reunião. Eu não sei como foi que eu fiz isso, não faço ideia. Eu acredito que é porque eu estava com o e-mail aberto e fui abrir lá o calendário do Gmail para poder colocar a atividade, né? Colocar a reunião. Aí eu acho que foi isso. Mas eu achei, assim, surreal. Eu digo, será que já tem um algoritmo para isso? Deve ser, né? Se vocês souberem, me falem. Mas ainda... Eles não esbarram em nada. Pois é. É uma luta, minha gente. Vamos lá. Dúvidas? O TikTok
Eu não tenho TikTok. Eu sei que vocês gostam bastante, né? Vou sim, Vitória. A gente tá só conversando aqui para depois eu explicar, mas vamos lá? Eu vou tentar achar a atividade aqui para já explicar ela, beleza? Deixa eu ver se eu acho aqui essa atividade. E aí, gente, o que é que vocês acham mais desse conteúdo que a gente falou aqui hoje? Sobre esse processo geoeconômico mundial e industrial, né? Falando acerca de tecnologias. Que mais? Ó, vou colocar aqui a atividade, certo? Vou ler para vocês, tá bom? Ótimo, Alicia. Eu vou abrir aqui, vou apresentar para vocês, só para poder mostrar a nossa página aqui, tá bom? Aí, qualquer dúvida que vocês tenham, estão vendo aí a atividade? Vocês falem no microfone, tá? Por favor. Eu não os vejo mais. Estão vendo a atividade? Enfim. Sim, Ah, então tá ótimo. Vamos lá. Eu vou ler aqui para vocês, tá certo? Ó, questão número 1. Eu vou ler tudo, aí depois a gente volta passo a passo, tá bom? Prestem bem atenção. O autor escolheu relacionar o mapa dos o mapa dos casos da Covid-19 com o mapa de aviões rastreados ao final do ano de 2019 para analisar geograficamente a dispersão da doença. Então, a gente tem aqui os dois mapas juntos, tá certo? O de dispersão dos casos de Covid-19, certo? Em março de 2020, onde o negócio aqui já tinha petecado no mundo todinho, e os aviões aqui rastreados em dezembro de 2019, beleza? A gente tá falando desse mapa aqui, tá bom? Então, vamos lá. Nesta perspectiva, disserte sobre essa dispersão relacionando. Qual é a dispersão? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Qual é a dispersão? Os aviões rastreados e os casos de Covid-19, beleza? Relacionando e analisando o mapa e a lista que estão abaixo, em conjunto com os mapas já apresentados, beleza? Ó, aqui a gente tem uma lista dos principais aeroportos do mundo, né? Aqueles que têm um fluxo maior de pessoas indo e vindo. Então, a gente aqui tem um texto inicial para ajudar vocês, tá certo? Falando sobre o DNA da globalização, tá? Então, é um pouco falando sobre essa questão do vírus, ó. Um vírus com DNA da globalização. O espectro da perversidade. Isso é um texto retirado de um periódico, né? Bem bom, a Revista Brasileira de Geografia Econômica, e bem recente, né? Bem atual. Então, vocês vão ler o textinho para ajudar vocês. E vamos continuar lendo aqui, aí depois a gente volta para essa questão de novo, tá certo? Então, aqui a gente vai ter a lista dos principais aeroportos do mundo, onde há o maior fluxo aí de quê? De viagens, tá certo? Onde os aviões vão estar aqui mais em movimento, beleza? E aqui a gente vai ter um mapa das cidades consideradas globais. Quando a gente olha para esse mapa aqui, das cidades globais, ele fica bem parecido, pode prestar atenção, bem parecido, onde está mais vermelho, com onde há o fluxo de quê? O que é que vocês acham? O fluxo de viagens e também com o fluxo de quê? De contaminação pelo Covid-19. Estão dando para vocês captarem aí a lógica? Ó, vou repetir. O autor escolheu relacionar o mapa dos casos da Covid-19
com o mapa de aviões rastreados ao final do ano de 2019 para analisar geograficamente a dispersão da doença. Deu para vocês entenderem? Aviões, ó, o mapa de aviões rastreados ao final do ano de 2019. Final do ano de 2019. O povo tava que viajava desses cantos para esses outros cantos aqui, ó. Para lá e para cá, para lá e para cá. Certo? Então, você vai analisar esse mapa aqui, desses aviõezinhos aqui, certo? Que estavam para lá e para cá. Ao final de 2019, para analisar geograficamente a dispersão da doença. Quando a gente olha para esse mapa e a gente olha para esse, a gente vê uma similaridade, não vê, ó? Aqui em março de 2019, aqui em dezembro de 2019, o povo estava tudo viajando. Para passar Natal, para passar férias, para passar Ano Novo em vários lugares aqui dessa parte do mundo, beleza? Eu não vou estar dando a resposta, não. Estou dando só a explicação para vocês entenderem, captarem a mensagem, tá bom? E lá em março de 2020, o negócio petecou, principalmente nesses lugares. Estão vendo que aqui é onde a gente vai ter o maior número de casos, ó, de mais de 50 mil até 150 mil casos confirmados de Covid-19. Então, geograficamente, vocês vão fazer uma análise sobre isso. Primeiro passo. Relacionando e analisando o mapa e a lista que estão abaixo. Aqui foi para dar mais uma ajuda a vocês, ó. Quais são aqui as cidades onde mais o povo viaja ou tem uma maior conectividade, tá certo? No mundo. Beleza? Então, vocês vão usar o mapa, esse mapa, e a lista que estão abaixo. Então, vamos lá. O mapa, esse aqui das cidades globais. Estão vendo que ele está com a mesma proporção de pontinhos aqui vermelhos. Cidades globais. Ó, mapa das cidades globais. Essas cidades globais, a gente acabou de ver o que nelas? Me digam. Que é um fluxo muito grande aqui, né, ó? De viagens e de contaminação. E por que que eu sei que é as cidades globais que tem essa maior circulação? Porque eu dei aqui para vocês, ó, os 10 principais mega hubs internacionais para conectividade, ou seja, onde as pessoas mais viajam e onde há um fluxo maior de informatização, tecnologia e de trocas aí de conhecimento técnico, científico e informacional, beleza? De uma forma indireta, isso tudo a gente já fala hoje na nossa aula. Então, vocês vão pegar o mapa e a lista que estão abaixo são quais? Ó, o mapa que está abaixo é esse aqui, ó, das cidades globais. A lista que está abaixo também é essa, com as principais cidades, tá certo? Lógico que existem outras, mas aqui as 10 principais, certo? Que estão abaixo. Em conjunto com os mapas já apresentados. Quem foi que a gente apresentou antes? Esses aqui, ó. Esse mapa aqui. É porque são 2 mapinhas em um, tá certo? Onde a gente vai ter os aviões que foram rastreados aí com maior circulação, né, em maior movimento, no final de 2019, e onde os casos de Covid-19 estouraram até março de 2020. Beleza? E a gente tem até de onde a gente tirou essas informações aqui, ó, desses sites aqui, ó. Flight Radar e coronavírus. Lá no ano passado, essas informações, tá bom? Então, o que é que a gente quer que vocês façam aqui no número 1? Vamos repetir. O autor escolheu relacionar o mapa dos Covids, o mapa dos casos da Covid-19 com o mapa de aviões rastreados ao final do ano de 2019, para analisar geograficamente a dispersão da doença. Isso o autor do textinho que a gente colocou acima, beleza? Nesta perspectiva, disserte, escrever, dissertar, beleza? Aqui, ó. Disserte sobre essa dispersão, tá bom?
relacionando e analisando o mapa e a lista que estão abaixo, agora há pouco apresentado para vocês, tá certo? Com os mapas já apresentados. Então, vocês vão fazer uma análise relacionando na dissertação de vocês, na questão número 1, esse mapa aqui com a lista e esse outro mapa. Deu para vocês entenderem? Certinho? Belezinha? Vou explicar a questão número 2, tá bom? Questão número 2. Selecione ao menos 3 fatos que ocorreram durante a pandemia que te chamaram a atenção. Isso aqui é uma coisa totalmente pessoal. É uma coisa vivida por você, tá bom? Letra A. Aí eu vou dando umas dicas para vocês, tá certo? Vocês vão selecionar 3 fatos que ocorreram durante a pandemia que chamou a atenção, a tua atenção. Você, obviamente, é quem vai saber quais foram esses fatos, tá bom? Letra A. Pesquise matérias em veículos de comunicação confiáveis sobre os acontecimentos. B. Disserte sobre os fatos nas matérias, analisando os seguintes pontos. Vamos lá. Ponto a ponto aqui, ó. Primeiro, você vai escolher, selecionar 3 fatos que ocorreram durante a pandemia que chamaram tua atenção. Quando você escolher esses 3 fatos, aí o que é que você vai fazer? Você vai na letra A e vai pesquisar sobre esses 3 fatos, ó. Pesquise matérias em veículos de comunicação confiáveis sobre os acontecimentos. Quais são os acontecimentos? Os 3 fatos que você identificou, que você considerou aí, que te chamaram mais atenção durante a pandemia, certo? Você vai pesquisar sobre esses fatos e vai colocar aqui. Fato número 1, fato número 2, fato número 3. Certo? Fato 1, fato 2 e fato 3. Ok? E vai colocar aqui o que foi que você encontrou nos veículos de comunicação confiáveis sobre esses fatos. Beleza? Tranquilo? Ponto. Letra B, da número 2. Disserte sobre os fatos nas matérias, analisando os seguintes pontos. Você já encontrou os 3 fatos, certo? Que mais te chamaram a atenção. Foi lá no site da BBC Brasil, no site do The New York Times, no site do American Post, enfim, estou citando coisas aí que são legais para vocês procurarem as informações, tá certo? Colocou aqui fatos sobre esses 3 fatos. Ou seja, ocorrências, acontecimentos sobre eles, tá bom? Aqui na letra B, você vai dissertar sobre os fatos. É importante que esses fatos, eles sejam correlatos? Não se faz tão importante, não. Por quê? Porque pode ser situações específicas que você diferenciou, mas que você pode colocar isso na tua dissertação. É um exercício já para o Enem, tá entendendo? Essa atividade aqui já é para dar uma ajuda para vocês, se a gente conseguir um assunto que trata sobre vacinas, apesar que eu acho que não vai cair isso, mas enfim, a gente tem que estar preparado para tudo, né? Então, aqui na letra B, você vai dissertar sobre os fatos que você encontrou nas matérias, analisando os seguintes pontos. Olha o que tem que ter na dissertação. Identifique que redes estão presentes, as redes geográficas que a gente falou na nossa aula anterior, porque essa atividade é da aula anterior, tá bom? De que formas as redes foram atingidas na atual conjuntura? Houve alguma intervenção estatal ou empresarial para beneficiar a infraestrutura da rede ou regular seus fluxos? Quem não assistiu à última aula vai ter que assistir a aula gravada, a videoaula que eu deixei lá, tá bom? E o material que eu também deixei disponível teórico para vocês lerem. Quais são as consequências das modificações dessas redes para os cidadãos que contraíram o vírus Covid-19? Então, você encontrou 3 fatos, explicou um pouquinho sobre cada um. É aqui na letra A, tá certo?
E na letra B, você foi dissertar sobre esses fatos, pontuando, identificando quais são as redes onde esses fatos estão presentes, de que forma as redes foram atingidas na atual conjuntura, houve alguma intervenção estatal ou empresarial, né, para beneficiar a infraestrutura dessa rede, ou regular o seu fluxo? Quais são as consequências das modificações dessas redes para os cidadãos que contraíram o vírus, Covid-19? É isso. É uma atividade que precisa de quê? De vocês? De estudo, assistir a videoaula. Quem não participou da nossa última aula, assistir a aula lá, tá certo? Gravada. Já está disponível para vocês. Acho que foi quinta-feira que eu deixei disponível. E tem material lá, e pode tirar dúvida comigo, lá pelo fórum de dúvidas, né, que é o fórum geral, ou por e-mail também, tá bom? Então, aí, perguntas, questionamentos. Então, é uma atividade bem elaborada, que é para vocês gabaritarem as questões sobre globalização e pandemia. Tá vendo como a globalização, ela, teoricamente, é o que a gente falou. A rede de fluxos, ou as redes geográficas que a gente falou na última aula, né, que acaba sendo a mesma coisa, e tudo que a gente tratou na nossa última aula não é só uma questão teórica, a gente vê isso real, oficial aqui, ó. Tudo está acontecendo, por isso que o autor chamou um vírus com DNA da globalização, porque rapidamente, de um final de ano aqui, bem tumultuado, né, no Brasil a gente ainda teve carnaval, no início de 2020, fez com que isso tudo acelerasse. Mas podem ver que aqui na América do Sul, o Brasil, ele nem teve essa ascensão, né? Tanto que a gente só parou ali em meados de março de 2020. Porque, ó, onde mais se alastrou foi nessa outra parte do mundo, onde, economicamente falando, eles também têm um fluxo de informações maior. Beleza? Tranquilo? Dúvidas, questionamentos, indagações? Vai sim, Lara. Vai estar até o dia 3. Mas é aquilo que eu falei no início da nossa aula. Não deixa tudo para o dia 7, não, porque não vai dar tempo. E eu não posso prorrogar. Abrir, por quê? Porque vocês vão ter um outro grupo, tá? De professores depois, de outras disciplinas. Então, a orientação é que a gente não fique reabrindo, que é para não acumular. Então, vocês vão ter um bom tempo agora, até considerável, né? Para vocês verem tudo direitinho. Então, a minha orientação é que vocês vão fazendo essas atividades e busquem te retirar dúvida comigo até segunda-feira. Porque de hoje a 8 eu já estou de férias. Então, eu não respondo o WhatsApp e nem respondo e-mail, tá bom? Beleza? Tranquilo, Lara? Então, assim, é uma atividade que vocês precisam realmente se colocar, tá? Para fazer, porque vai gerar dúvida. Professora, Pode perguntar, amore. bem na hora que eu perguntei, minha internet caiu e eu não escutei a sua explicação. Foi, eu vi que tinha caído. Eu vou repetir, tá bom? Para você. Então, é o seguinte, Lara, a atividade vai ficar aberta até o dia 3/8, tá certo? Mas a minha orientação para todos vocês é que ninguém deixe para fazer de última hora, porque você viu que essa atividade é mais robusta. Ela precisa de um pouco mais de atenção e de tempo, porque vocês vão fazer 2 dissertações nessa atividade. Uma para a questão número 1 e uma para a questão número 2. E a questão número 2, a letra B, que é onde vocês vão fazer a dissertação, depende da letra A. Então, assim, precisa dessa atenção e precisa de tempo. Então, eu sugiro que vocês até iniciem a fazer a atividade essa semana, para que vocês possam retirar ainda possíveis outras dúvidas, tá bom? Comigo até segunda-feira. Por quê? Porque terça-feira a gente entra de férias, tanto vocês como eu. E aí, a gente não responde e-mail, tá certo? E também não responde o WhatsApp. É isso, tá bom? E aí, quando a gente voltar, já vai estar muito em cima, porque quando a gente voltar, dia 3/8, a gente vai ter a nossa última aula com o último conteúdo.
E aí seria o tempo somente de vocês fazerem a última atividade. Retirar a dúvida e fazer a última atividade. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Mais dúvidas, gente? Deu para entender a explicação aí da atividade? Foi ótimo a gente explicar assim, porque nem todo mundo consegue entender de primeira, né, a atividade. E aí, mais alguém? No? Tá tranquilo? Davidson, Jordana, Letícia, Felismar, Sabrina, Marcela, todo mundo tranquilo? Ótimo, perfeito. Tranquilo, então. Então, se não há mais dúvidas, gente, a gente vai encerrando por aqui a nossa aula. Foi muito bom estar mais uma vez aqui com vocês, né? Que pena que não é presencial, mas é o que dá para fazer. Eu acho que a gente também consegue ter uma boa troca por aqui, porque vocês ficam mais envergonhados, não querem abrir a câmera. Se abrissem, a gente conseguia se comunicar melhor. Mas, enfim, a gente se encontra no início de agosto. Desejo a vocês boas férias, né? Porque a gente não vai se ver mais ao longo dessa semana. Apesar que vocês ainda podem me procurar até segunda-feira, tá bom? Como eu falei para vocês. E é isso. Boas férias para todo mundo. Descansem. Se lembrem que vocês são alunos de terceiro ano e que precisa ter férias, mas também precisa arrumar um tempinho para colocar os conteúdos em dia, né? E eu nem falo só de geografia, eu falo de outras demandas também, tá bom? Então é isso, bom descanso para todo mundo. Beijão. Eu vou tentar colocar o quanto antes possível a nossa aula gravada, tá certo? Lá no Moodle. É isso. Valeu!